tô pulando direto pra... Saída do Pânico. Saída do Pânico. Boa. Que você faz aquela pergunta maravilhosa. O meu pai, hoje em dia, além de ser conselheiro, pai, ele também é meu manager. Você que me ajuda... me ajuda a pensar. Eu dou palpite, enfim, ele me pede opinião, eu dou e tal. Esse episódio do Pânico... Não, a gente tem um... Vocês conversaram antes? A gente conversou antes e tal. Eu acho o seguinte, eu acho que o André foi... ele teve uma mega oportunidade pela passagem do Pânico. Aquilo ali é uma escola. Você fazer um programa de rádio de 2 horas todo dia ao vivo. Nossa. Isso não é para qualquer um. Isso e tem relevância, né? Uma coisa com relevância. Isso te dá uma experiência imensa e ainda mais para ele que não tinha até então essa experiência, vivido experiência semelhante. Então... E outra coisa que ele conseguiu transmitir para mim, eu tento, a partir do exemplo eloquente dele, o exemplo que arrasta, né? É nunca temer os poderosos. E abraçar o rótulo de ser a voz dissonante. Abracei esse rótulo. André, nunca brigue para baixo. Isso. Brigue sempre para cima. Entendi. Entendeu? Não briga para baixo. Para baixo não vale a pena. Briga para cima, entendeu? Então é o seguinte, se você tiver que brigar, briga para cima. O ideal é que você não brigue, mas se tiver que brigar, briga para cima e não briga para baixo, porque, entendeu? É assim que você tem que fazer. Mas eu acho o seguinte, o episódio do Pânico foi uma experiência maravilhosa. Quanto tempo? 2 anos e 2 meses. 2 anos e 2 meses. O Emílio deu uma oportunidade única para o André. O André aprendeu demais lá. Porra. As pessoas tinham carinho por ele, tinham, enfim, uma relação maravilhosa. E eu disse para o André o seguinte, André, você precisa ter uma coisa na sua vida que eu sempre tive na minha. E que é uma coisa que me ajudou sempre na vida. Que é o sentimento de gratidão. Ser grato às pessoas que te ajudam durante a sua trajetória de vida. Então... só que eu acho o seguinte, André, chegou no teto ali para você. Eu acho que você não vai ter mais emoções como você vinha tendo. Acho que você ficou num corner ali ruim para você, de bad boy, uma coisa de um antagonista do programa. Ah, entendi. Isso te coloca numa posição... Virou um personagem. Isso te coloca numa posição de litigância todo dia. Isso não é você. E não é o que você quer ser. Mas foi acontecendo, claro, né? Isso é um processo. Isso foi um processo. Então, o que eu disse para o André, quando ele me perguntou o que eu achava que ele devia fazer? Eu disse, André, já deu. Agradece aquelas pessoas que foram maravilhosas com assim você. Eu fiz. E, vai buscar um outro caminho, porque... tenho certeza que a hora que você botar o pé fora da rádio, já de saída, surgirão outras oportunidades para você nesse mundo do entretenimento que você aprendeu a fazer, que está aprendendo e que você tem um futuro brilhante se você se empenhar nisso. Então eu acho que o André tem como tem acontecido, talento, ainda bem. Estamos construindo isso. Ele tem talento, ele tem conteúdo. Ele tem... Agora ele falando de você, vai cortar. Quando você estava elogiando ele, você não queria. Agora deixa ele falar de você, então é o seguinte, cara. eu acho que ele tem. Mas eu não vou elogiar muito não, porque eu prefiro ser mais crítico do que mãe de pessoa... eu não quero ser mãe de missa, mas eu disse o seguinte... Mãe de missa é muito bom, né? Eu não sou mãe de missa. Então, assim, o André tem conteúdo, tem talento, ele tem estampa, ele é um cara que, enfim, tem essa beleza física, ele herdou da mãe. Então, é o seguinte, ele só não vai voar se ele não perseverar. Então, acho que agora está na hora dele experimentar novos ares e agradecer a quem te deu as oportunidades, sair bem com todo mundo. É isso que eu ensinei para ele e é isso que ele vem fazendo. Bola está contigo. Não, é isso. E assina embaixo, mas de fato eu não fui santo durante esse processo, mas eu sou dono das minhas falas, das minhas omissões, das minhas ações principalmente. Então... ao contrário de outros que eu tive que conviver, que sempre terceirizam a culpa, sempre tentam generalizar, colocar todo mundo no mesmo balaio, eu matei no peito tudo que eu vivi. E, querendo ou não, o meu dissenso no programa virou quase que a força gravitacional do programa no último ano. Porque o programa ganhou um contorno politizado. E esse é o fato, querendo ou não. Eu fui o assunto mais falado do Brasil no Twitter 4 vezes em um ano. Primeiro debate com Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Verdade. A briga com Tomé, no Babdush, militante tonto lá no dia famigerado 11 de maio. Essa eu não lembro. Que eu fui agredido. Ah, foi essa? Eu lembro. Porrada, claro. Lembro, claro. Terceiro, famigerado jantar com o ex-presidente Michel Temer. E o quarto, que para mim foi até um fim quase que poético para essa trajetória, foi o meu reencontro, 3 anos depois, com o atual presidente, onde eu tinha a missão
já nessa guerra assimétrica que eu estava vivendo ali... De botar ele pra correr. Não, de expor quem eu sempre soube que ele era. A fraude que ele é, o sujeito fraco que ele é, eu acho que... a incapacidade de lidar com um contraditório. Então eu usei claramente um plano de ação anterior, com a fina ironia, usando o PT como exemplo, os desmandos do PT, as contradições do PT, para expor exatamente as semelhanças cada vez mais infinitas com o bolsonarismo que ele representa. E ele se estrangulou, não é que ele vestiu a carapuça, ele se estrangulou com a carapuça e eu consegui expor para o grande público, até porque furou a bolha, inegavelmente. Claro. A repercussão foi colossal. E, na minha visão, missão cumprida. Lógico que quem se posiciona, especialmente nos dias de hoje, vai acirrar ódios e paixões, mas faz parte. Eu também estou anestesiado em relação a isso, eu sei separar o joio do trigo. As pessoas têm uma predisposição, têm a ferocidade alucinada por sangue fresco na internet. E eu, em grande parte, providenciei esse sangue pro bem ou pro mal. Mas eu travei o bom combate. Eu fui, como o Teddy Roosevelt dizia, o 26º presidente americano, um desbravador. A história dele é maravilhosa, talvez dos presidentes pioneiros americanos. Ele é foda, tanto que está no Mount Rushmore, né? O único presidente do século XX que está no Mount Rushmore. E ele dizia, né, o que importa não é o crítico na plateia, e sim o homem na arena com poeira no rosto, sangue na face, botando a cara e travando o bom combate. E isso, podem odiar meu focinho, podem renegar tudo que eu digo, faz parte, mas dizer que eu não coloquei a cara e defendi o que eu penso, contra tudo e contra todos, num ambiente de guerra simétrica, inóspito, que eu estava cada vez mais ali sendo uma voz dissonante, o contraponto, e a sensação que eu cresci 10 anos em 2, irmão. Então, não poderia ter tido uma experiência mais proveitosa que essa para mim. Eu só deixei amigos lá, pelo menos na minha conta. Essa foi também a impressão clara, nítida, incontroversa que eu tive de todos os caras lá desde o momento que eu saí. Ouvi que eu tenho portas abertas do próprio Emílio, que foi muito gentil comigo, tinha baita convivência com ele. Ainda permaneço com uma amizade virtual com ele. E foi um grande professor para mim, só gratidão. Mas certos também, a gratidão permanece, é o que norteia aqui minha situação. Também... Mas também eu não tenho sangue de barata. Tem certos limites ali de convivência, também da dinâmica do programa que foram transpostos ali pós a entrevista com o Bolsonaro, que também, na minha opinião, encardia o ambiente. Eu olhei em volta, fiz um exame de consciência, ouvi quem mais amo no mundo, amigos, conselheiros, pais, que são pais que, graças a Deus, não é... A gente tem relação, obviamente, a deferência, a hierarquia, o respeito, mas a gente fala de igual para igual, cumplicidade total. E se o lema da vez é só briga com quem está em cima e não se deixe atingir pelo que vem de baixo, eu olhei em volta ali e falei, dos últimos 36 convidados desde setembro de cunho político, 33 foram bolsonaristas. Eu ouvi de vários deles que iam lá com o intuito expresso de tentar lacrar e lucrar as minhas custas. Eu ouvi de vários deles no intervalo que eles iam lá com só essa intenção. Para a bolha deles. Para tentar fazer o recorte canalha, distorcido, replicar nas redes deles e tentar me antagonizar e ficar por isso. Se eu fosse candidato ano que vem, coisa que eu poderia muito bem ser, e diria que eu tenho pelo grau de apoio espontâneo que eu vejo em qualquer lugar que eu vou aqui em São Paulo, mas como não é o caso, não é o que está consoante com as minhas ambições no momento, que é exatamente botar a minha veia artística que ficou em segundo plano nesses últimos meses, voltar da primazia para isso, priorizar isso. Foi abafando realmente. Foi ficando em segundo plano. Eu estava rendendo mais no lado beligerante, da política, do embate, do combate. E assim... Como diria o nosso Sinatra, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Arrependimentos, eu posso ter algum ou outro, mas são muito irrisórios e minúsculos aí para eu ficar mencionando e remoendo. Mas é a sensação, cara, como eu disse... De missão cumprida, Missão cumprida, eu olhei em volta e eu falei, cara, olhando para o ano que vem, esses caras que já estão aqui, viraram sócios do programa e da emissora, vão vir com cada vez maior frequência. E eles vão estar lutando pela sobrevivência política deles ano que vem. Então, assim, o que vai estar em jogo o sarrafo vai estar mais em cima, as expectativas vão estar mais em cima, o que está em jogo vai ser cada vez mais decisivo e definitivo, né? Então, eu não quero ficar de galo de rinha aqui, porque se eu fosse candidato, eu triplicava a aposta e ficava nessa briga até você ganharia, a véspera. Você ganharia Exato. com isso.